Olá, olá, sejam super bem-vindos a mais um áudio do livro A Criança aos 9 anos. Nós estamos agora no capítulo que se chama Queridos Pais, na página 51, para quem tem o livro. Antes de começarmos a falar sobre o 9º e o 10º anos de vida de nossos filhos, gostaria de convidá-los para uma viagem para as nossas próprias infâncias. No tempo em que não existia o tempo, se posso me expressar com tal paradoxo. Quando o tempo ainda parava e tínhamos tempo de sobra, quando, para nós, era muito claro que vínhamos do céu e tínhamos uma vida eterna. Desta maneira, podem surgir em nós lembranças claras e felizes da nossa infância. Quando comparamos nossa vida de adultos com a consciência que temos agora, com os nossos anos de infância, vemos que aconteceram mudanças bastante significativas. Agora, o tempo nos escapa, ele é precioso e fazemos todos os esforços possíveis para termos mais tempo. Vemos exemplos destes esforços inacreditáveis nos campeonatos de esportes, nos quais sempre é exigido um tempo de desempenho cada vez menor. Graças a estudos e pesquisas, sabemos que em 2 segundos podemos ter 2 milhões de pensamentos, mas o tempo se torna cada vez mais angustiante e então surge algo muito importante: correr contra o tempo. Existe a necessidade de superar o tempo. Por que, na verdade, existe esse desejo sem sentido? Posso imaginar que isso esteja ligado ao fato de que, muitas vezes, só vivenciamos o momento presente com um ponto de luz, e com isso temos a sensação que também este ponto de luz imediatamente desaparece e se torna passado. Assim, tudo desemboca, mais cedo ou mais tarde, conforme a capacidade da memória, numa escuridão que nos assusta. Também, de outro lado, vivenciamos a escuridão. O futuro, ainda que aclarado por planejamentos, por intuições, conforme a nossa maneira de viver, é basicamente tão escuro quanto nossas lembranças do passado. A direção horizontal na qual olhamos para o futuro e também para o passado está limitada em suas duas extremidades pela escuridão. Isso faz com que sintamos a consciência do presente como algo que nos pressiona para baixo. O desejo de brecar o tempo é tão compreensível quanto o desejo do preso de trocar sua cela pela liberdade. No entanto, como presos com nossa consciência temporal reduzida ao presente, precisamos nos conscientizar que perdemos de vista nosso de onde e também o nosso para onde, e que tateamos no escuro quando tentamos voltar para a situação paradisíaca que vivemos na infância. Entretanto, as religiões, a arte e depois a filosofia procuram ampliar os limites da consciência humana do momento presente para que possamos olhar cuidadosamente para aqueles espíritos que podem nos mostrar visões do futuro. Mas, ao contrário, damos mais valor àquilo que o passado pode nos trazer novamente. Se olharmos para frente ou para trás, em ambos os casos, respiraremos um ar mais livres do que o da prisão do tempo atual. E, com razão, ansiamos pelo ar libertador das alturas, com ênfase na vertical. A identidade de nosso destino surge pela superação deste cativeiro. Este desígnio do destino de cada um tem seu arquétipo na história da humanidade. O primeiro casal humano vivia no paraíso, na luz e na eternidade, unido a Deus. Por causa do pecado original, lhes foi infligido, sem piedade, um espaço de tempo entre o nascimento e a morte, e foram encaminhados à terra. Através da dor do nascimento, perde-se o de onde e, pela morte, o para onde. Lúcifer, com a sua sedução, rompeu o fluxo da espiral dos tempos. Desde então, o futuro e o passado são escuros e, diante de nossos olhos, só aparecem as coisas físicas. Fomos empurrados para baixo. E, se quisermos compreender as conexões mais profundas, precisamos primeiramente nos levantar. Trata-se do esforço de conseguirmos transformar a visão horizontal de mundo numa visão vertical. Então, o pecado original se tornará um fator positivo para o desenvolvimento humano. A expulsão do paraíso segue o nascimento da religião, depois o da arte
e mais tarde o da filosofia. Nelas estão as grandes questões sobre o de onde e o para onde, como marcos de todos os nossos esforços. E, se nos esforçarmos continuamente para ultrapassar o obstáculo do tempo, nossa consciência do eu poderá ser sempre renovada e fortalecida. Este fato arquetípico vivencia sua individualização no destino de cada ser humano. Olhemos para o período entre o 9º e o 10º ano de vida de nossos filhos. A criança se sente sozinha e até mesmo abandonada, assim que se esgota a capacidade de imitação que a manteve na situação paradisíaca da primeira infância. A criança dos 9 aos 10 anos, como não imita mais, sente-se separada de seus colegas, e isso dói. Sente-se separada de seus irmãos, do pai e até mesmo da mãe. A pergunta profunda sobre o de onde poderá estar por trás das palavras: você realmente é minha mãe? Foi você que me deu a vida? De onde venho realmente? A corrente cortada do tempo suscita muitos porquês. São perguntas como as que uma menina certa vez pôs no papel. Perguntas que não queremos simplesmente responder, mas queremos entender na sua profundidade. São perguntas através das quais poderá se tornar visível a imagem de uma criança que está como que presa em uma caverna e bate desesperadamente na parede. Por que preciso viver? Por que vou a uma excursão? Por que devo ir à escola? Por que deverei ser simpática com você? Por que preciso de uma cama? Por que tenho que ter pés? Por que consigo ficar brava? Por que devo escrever? Por que devo ser bonita? Por que eu posso ser eu? E, no final deste autorretrato, ainda aparece rabiscada a pergunta: por que isso começa sempre com porquê? Diversas vezes, Rudolf Steiner apontou o período entre os 9 e os 10 anos como a mudança mais importante na biografia humana. E, nesta mudança, toda criança atravessa uma crise de solidão, com maior ou menor intensidade, de maneira perceptível ou não. Vemos isso particularmente em seus olhos, pois não veremos mais os olhos alegres, inquietos e brilhantes, mas ao contrário, um olhar firme e modificado, com um toque de melancolia. Nessa idade, podem acontecer pesadelos e a criança frequentemente reclama de sintomas físicos, como dores de cabeça e de estômago. Vemos que ela vivencia uma crise absoluta, e alguns pais que desconhecem este processo pelo qual seu filho está passando ficam desorientados e preocupados. Como podemos ajudar a criança a sair de sua caverna escura? Como ajudá-la de tal maneira que ela possa colher na terra o fruto da saída do paraíso? É óbvio que a consolamos e que somos especialmente atenciosos e amorosos para com ela. A criança anseia por isso. Entretanto, a maior ajuda nos é dada pelo plano de trabalho, currículo, de Rudolf Steiner. Se o aplicamos em nossas aulas, ajudamos a criança a despertar e realizar um desenvolvimento de vida condizente ao desenvolvimento da sua faixa etária. Assim sendo, no começo do 3º ano, pegamos do Velho Testamento a história da criação do mundo. Quero contar-lhes como foi isso para os seus filhos. Primeiramente, perguntamos a eles o que não existiria em nossa sala de aula se excluíssemos tudo o que foi feito pelo ser humano, pela mão humana. O que o papai e a mamãe e o professor fizeram quando construíram a escola? As respostas foram: não existiriam paredes, lousa, quadros, lâmpadas, janelas, cadeiras e mesas, portas, chão, teto, telhado, livros e outras coisas mais. Muitas coisas sumiram diante dos nossos olhos, mas o que restaria? Restariam as crianças, o professor, o ar, a luz, as flores, o amor, a água na torneira. Então, partimos para outra pergunta, bem mais abrangente, que desapareceria diante de nossos olhos se excluíssemos tudo o que Deus fez. Não teríamos mais árvores, ar, luz, sol, estrela, lua. A terra inteira não existiria. Faz-se um silêncio fora do comum. Disse às crianças que fechassem os olhos e que prestassem bastante atenção à próxima pergunta que eu lhes faria. Onde estavam todas as coisas
antes que Deus as criasse. Aqui e ali, crianças levantaram a mão, ainda de olhos fechados. Foi algo imensamente festivo, algo sagrado, quando fui até elas e me cochicharam baixinho no ouvido o que tinham escutado em seu interior. Com Deus, disseram alguns, no coração de Deus, ou no céu. Apenas uma criança disse, em nenhum lugar. No dia seguinte, iniciamos a história da criação. Tentei aproximar as crianças do calor do querer, a partir de um quadro contendo uma montanha muito íngreme. Solicitei às crianças que imaginassem o que precisaríamos levar para escalar esta montanha. Depois de encontrarmos muitas coisas que colocamos dentro da mochila, demos continuidade ao nosso raciocínio. Realmente agora sabemos o que precisamos levar, mas falta uma coisa muito importante, algo que precisamos ter dentro de nós, em grande quantidade. O que seria isto? Chegamos então à força de vontade. E como a gente fica aquecido, até quente, quando nossa expectativa é muito grande. O que vocês acham que Deus criou a partir deste forte calor interno? Perguntei a seguir. O sol, respondeu um menino, e imediatamente apareceu diante de nós uma clara visão. Fez-se a luz. Agora havia luz nos olhos das crianças. Sentiam que uma luz poderia se acender dentro delas e que também o mundo é radiantemente iluminado. No dia seguinte, escurecemos a sala e acendi uma vela. Primeiramente observamos como os contornos do espaço visíveis saltaram de cá para lá por causa do tremeluzir da vela. A luz aumenta e diminui a sala, disse uma criança. Então, contamos o que estávamos vendo. Os rostos estavam bastante claros e os olhos excepcionalmente brilhantes. Os olhos também são como a luz, disse um menino. Como a luz interna, completou baixinho uma menina. Afinal, como será que Deus fez a luz? Perguntou o menino. Ele criou o sol a partir de seu grande calor interno, respondeu outro. Então o sol é, na verdade, o brilho de Deus, disse novamente a menina quietinha. Mas o sol só brilha de dia, disse o menino. As crianças concluíram que cada ser humano também carrega uma luz dentro de si, que também pertence a Deus, da mesma maneira como o sol no céu é de Deus. Desta maneira, acrescentamos ao luminoso espaço exterior um espaço interior. Esta foi a preparação para o dia seguinte, no qual vivenciaríamos a criação dos seres humanos. Queridos pais, permitam-me retroceder ao momento do início do nosso encontro, quando refletimos sobre as diferenças que existem nas formas de vivenciar o tempo, na criança e no adulto. Vimos que em nossa vida de adultos, a vivência do tempo, tanto de partes do futuro quanto do passado, está fortemente obscurecida e que, na verdade, temos apenas uma pequena faísca de luz no momento atual. A criança, entre o 9º e o 10º ano de vida, também é limitada por este espaço de tempo e pode, como viram, se ver numa situação bem complicada. Por um lado, ela precisa deste limite para encontrar seu eu. Por outro lado, não deve perder totalmente sua conexão com o mundo espiritual. Trivialmente dito, algo como manter pelo menos um fio conectado. Portanto, depende muito de como ela vivencia este limite. Temos duas maneiras diferentes de olhar para o tempo, o passado e o futuro. O passado, da maneira como nossa consciência de adulto o sente, é escuro, mas a corrente dos tempos não jorra do futuro através do presente, para assumir com o passado, como julgamos na nossa visão horizontal de mundo. Acompanhemos a história da criação no primeiro livro de Moisés, no qual o passado se torna vivo e desta maneira a recordação ganha uma direção totalmente diferente e uma força significativa. Não tomamos o caminho que, pela recordação, leva ao exterior, mas diminuímos este caminho
o quanto é possível. Se esvaziarmos nosso pensamento e fecharmos os olhos, deparar-nos-emos com o ser atuante. Onde estava tudo antes de existir? Lá está a fonte de onde se deriva a luz. Luz que depois reencontraremos no exterior e no interior. Luz na qual a criança nasce, na qual ela se encontra a si própria, o seu eu. Vimos no tremeluzir da chama das velas o gesto vivo da luz. Nisto há algo semelhante. Podemos comparar o gesto da luz com a encarnação da criança. Da mesma maneira como a luz torna o espaço visível, vemos o cerne luminoso da criança e como ele surge no corpo visível no qual se encarna. De cima para baixo, da cabeça, por cima do tronco, para os membros, impregnando o corpo. Assim, o eu pode entrar e reinar sobre o corpo. Este procedimento estrutura e sustenta a visão vertical, ereta e clara de mundo. A criança anseia por isto, para não se tornar solitária, como aconteceria se a visão de mundo fosse a horizontal, que leva à escuridão. Até aqui, queridos pais, procurei mostrar a vocês a maneira como demos forma à recordação, para que ela nos conduzisse à nossa origem espiritual. Daremos o próximo passo na atualidade. Como aprofundar a impressão dos sentidos, como conduzir a criança a uma mudança de sua vivência usual, de maneira que ela não sinta apenas a pressão do momento, e sim a presença do espiritual. Deixemos de lado a história da criação e voltemos novamente à nossa sala de aula. Chegamos à criação do ser humano. As crianças ouviram que Deus criou primeiro a natureza e foi só depois disso que ele criou o ser humano. Elas ouviram também que os anjos levaram para Deus tudo o que encontraram na natureza. Trouxeram pedras e delas Deus formou os ossos, e da terra o que ele formou? A carne, e da onda o sangue, as lágrimas e a saliva, e do vento a respiração, e do sol o coração. Assim eu fazia as perguntas e as crianças respondiam animadamente. Juntamos muitas coisas, mas ainda falta algo que o ser humano traz em si como a coisa mais preciosa, que Deus não tirou da natureza e que ele não pôde transformar. O que será? Um caracol? Sim, quase nos esquecemos do caracol. Ele veio no final, e Deus formou dele os músculos das orelhas. Mas, quando tudo estava pronto, Deus Pai quis tirar algo de si para acrescentar seu sopro. Gritaram algumas crianças. Sim, o primeiro ser humano recebeu seu sopro divino. Assim, Adão acordou para a vida. Nós também vivemos porque conseguimos respirar. Se não tivéssemos este sopro divino, não poderíamos viver. Descobriram as crianças, a cada uma tentava, algumas timidamente, outras tempestuosamente, fungar, chiar, soprar. Reinava grande animação com todos esses barulhos e sons. Nesta animação, ainda não havia aparecido a cantoria. Deixe-nos ouvir que som maravilhoso a respiração tem, e estimulei as crianças a entoarem juntas o mesmo tom. Quando isso aconteceu, dividi a classe, enquanto a metade continuava a entoar o mesmo tom. A outra metade cantou a terça maior. A seguir entoamos a terça menor e fomos trocando. Terça maior, terça menor, sustenido, bemol, fora, dentro. Apesar de termos feito este exercício de canto, por não mais do que 5 minutos, o efeito foi muito forte. E surpreendentemente para mim, quando me despedi das crianças, as mãos que me deram estavam quentes e pulsantes. Desde então, fazemos todos os dias este exercício de canto. Que grande vivência é esta, que atravessa e liberta as almas das crianças. Elas pressentem que o mundo, que se expande à sua frente, quer desvendar um grande segredo. Elas escutam a respiração de Deus no vento, a voz de Deus no trovão, sentem no distante e no profundo azul do céu a alma de Deus e reverenciam sua enorme força quando olham para o sol. Um júbilo
trespassa a alma infantil, quando ela se conscientiza que a natureza inteira é criação de Deus, na qual os passarinhos cantam, a chuva cai e os carneirinhos pulam, e ganham uma sensação cada vez mais prazerosa, porque também suas vidas têm uma origem divina. As crianças conseguem vivenciar seu corpo como novo, formado por Deus e dado a elas. E, subitamente, que presentes são os pés, que as carregam pelo mundo, as mãos que fazem tantas coisas. E deste júbilo jorra amor e gratidão para com o Espírito de Deus. Vejam como a criança expressa estas vivências num salmo e faz a água respingar através de um senso de criatividade linguística inconsciente. Obrigado, Senhor, por poder respirar, por poder viver, por poder ver como os carneirinhos saltitam, como os pássaros gorjeiam, como a chuva cai, como a água espirra. Obrigado por ter me dado ouvidos que me permitem ouvir quando você quer falar comigo, por conseguir andar quando quero partir, ou quando brinco de pega-pega. Obrigado por ter me dado braços para poder lhe receber, ou quando preciso buscar algo. Agradeço pelo milho, com seus grãos dourados que me alimentam. Qual luz é a luz eterna? Do que é feito o Deus do céu? Creio que dá luz eterna. O Senhor dá a cada um de nós uma pequena centelha da luz eterna. Por tudo isso, lhe agradeço. Com isso, os porquês da menina de 9 anos foram todos libertados. Nasceu um novo sentir. Tentamos pôr no papel, através de pintura, com aquarela, as impressões grandes e fortes, bem como as palavras de Deus. Faça-se a luz. Entabulou-se então uma conversa, e as crianças disseram coisa deste tipo: na tigelinha do amarelo só tem a cor amarela. Como fazemos para que ela brilhe mais do que quando está dentro da tigela? Ela não brilha se pintarmos de tal maneira que ela fique grossa e amarela uniformemente, mas ela poderá brilhar se a pintarmos de tal maneira que fique bem fininha em alguns pontos. Quando o amarelo brilha para dentro do azul, o brilho do azul fica tão bonito e o amarelo brilha ainda mais. Só conseguimos realmente pintar luminosidade quando sentimos a força de Deus no coração. Quando as crianças, pela primeira vez em seu tempo de escola, pintam o amarelo, fazem de tal maneira que a cor fique bem brilhante. E o mais bonito desta aula foi que a criança que havia respondido em lugar nenhum a pergunta sobre onde estavam todas as coisas antes que Deus as criasse, fez uma pintura muito bonita. Queridos pais, vimos que entre os 9 e os 10 anos, os períodos do passado e do futuro começam, pela primeira vez, a ficar obscuros. A criança agora forma também ideias de tempo como ano passado, próxima semana, no decorrer de 2 meses, coisas que ainda não conseguia pensar no passado, porque não lhe eram palpáveis. Ela aprende agora a usar conscientemente o verbo para expressar o que é, o que era e o que será. Em outras palavras, a consciência da criança se aproxima da consciência usual do adulto. Anteriormente, vimos a pergunta sobre como clarear a vivência obscurecida de espaço de tempo do passado. O segundo passo foi quando lhes tentei mostrar como aprofundar a consciência do presente de tal maneira que a impressão do sentido se expanda, que a criança olha para o mundo e vê mais do que as impressões exteriores do sentido, que toda a plenitude do sentir aquece as impressões dos sentidos, modificando o momento oscilante, transformando-o em algo equivalente ao brilho espiritual. Quero dizer que isso saiu do Salmo, mas eu também vivi o fato, quando as crianças, de repente, em seu respirar, chamaram algo de divino, vivo, e isso também pôde se tornar claro por suas opiniões durante a aula de pintura. As cores soam de forma harmônica ou de forma dissonante quando estão juntas, e estes sons harmônicos ou dissonantes
despertam nas crianças o sentido para o belo e para o feio. Algumas crianças sentem as cores como seres, outras precisam de ajuda, precisam que lhes contemos como as cores se sentem, conforme as pintamos do lado de outra, desta ou daquela maneira. Na mudança desta idade, podemos perceber como a criança se torna cada vez mais independente para ouvir o som da cor. Podemos dizer, até então, a arte servia à criança, quando ela fazia, como em sonho, maravilhosos desenhos. Mas, a partir de agora, algo se modifica. A própria criança se torna uma servidora da arte. Retornemos à última pergunta. De que maneira podemos preparar a criança para o futuro, para que ela possa se apoderar com entusiasmo de sua vontade? Vontade esta que vem do futuro ao seu encontro. Voltemos mais uma vez à história da criação do mundo. Contei sobre o pecado original. Senti pela primeira vez que as crianças se indignaram com a história. Isto era novo para mim. Claro que as crianças sempre se indignam um pouco quando acontece algo ruim ou errado numa história, mas também existem aqueles que concordam, porque ficam curiosas para saber as consequências. Desta vez, elas se opuseram ao fato do mais profundo de seus seres, o que foi confirmado pelas lágrimas tanto de meninas como de meninos, a expulsão do paraíso como consequência do pecado original, que, até hoje, se aplica a todos, abalou profundamente a classe. Ainda quero acrescentar que, para mim, o arquétipo para a prova do educador é o momento na porta do paraíso, quando ele precisa refletir. Tenho amor verdadeiro pela criança ou esse amor é conveniente e um pouco equivocado? Quanta forma esta postura coerente exige de Deus Pai? Quão mais humano, bondoso e amoroso ele seria com um perdão, ao invés de uma boa postura coerente. Mas, o que isso causa na criança? Podemos voltar ao paraíso? Pergunta o casal. É uma verdadeira pergunta de criança, mas este favor é recusado. O anjo deixa apenas um tênue vislumbre de luz. O chamarei devagarzinho, se vocês cumprirem seus deveres na terra. E fecha a porta. Estamos aptos para ter uma atitude como esta? Pessoalmente, gostaria muito mais de não ser tão severo, mas vivenciei a magnitude da bênção que esta atitude coerente e severa, mas não autoritária, representa para a vida futura da criança. Do que consta essa bênção? A pergunta na porta do paraíso não é nada mais do que o nascimento da religião, pois a palavra religio, do verbo latino religare, significa me comunicarei de novo. A pergunta não teria se fixado com tal força na alma humana se tivesse faltado a atitude coerente, severa, de Deus Pai. Vejamos o problema. É possível que a religiosidade se forme corretamente numa criança nesta idade, se lhe faltar a autoridade? Gostaria de dar continuidade à narrativa sobre a atual época escolar da classe para vocês terem mais pontos de vista, que os ajudem a elaborar suas próprias respostas a esta questão. Acredito que vocês encontrem uma resposta quando virem o efeito que o impulso do princípio de autoridade provocou nas crianças. Nos dias seguintes, conversamos sobre as consequências da queda do paraíso para a terra, para que eles, Adão e Eva, a partir de então, pudessem diferenciar o bem e o mal, para que eles adquirissem uma consciência. Deus deu tudo para eles no paraíso, e agora eles mesmos precisam trabalhar, para que as pessoas aprendessem a ajudar umas às outras. As crianças estavam chocadas como Adão e Eva passaram a primeira noite, a escuridão e a solidão, o frio e a fome. As próprias crianças fizeram perguntas e mais perguntas de uma maneira como nunca haviam feito nesses 3 anos. Adão e Eva puderam se comunicar de novo com Deus? O anjo estava com eles?
Como se protegiam dos animais selvagens e do tempo? Eles tinham só peles ou também podiam vestir roupas? Havia uma caverna para eles? Como fariam ferramentas? E de onde sabiam que aspecto tinham? Perguntas e mais perguntas, não só sobre as origens da religião, mas também da arte e da ciência. Começamos a reinventar os bens culturais do mundo, começando pelos trabalhos manuais. Que ferramentas podem ser feitas da mão, do punho, dos dedos, das unhas? Inventamos a pá, o martelo, o pente e o serrote, a faca e muitas outras coisas. O querer inflamou-se ao máximo quando discutimos sobre a construção da casa e construímos uma casinha no pátio da escola. As crianças até queriam continuar a construção na chuva e se tornou inesquecível para mim quando continuaram a serrar tábuas ao ar livre. Quando já estava nevando e soprava um vento frio, todos os trabalhos manuais foram pesquisados e, de preferência, feitos imediatamente, o que, em parte, foi possível realizar em nossa casinha. Quando perguntei às crianças, depois de algum tempo, onde elas prefeririam morar, se no paraíso ou na terra, a resposta foi unânime. Todas queriam morar na terra, porque nela também se poderia fazer algo. Afinal, o que a expulsão provocou? Desencadeou um fluxo criativo de iniciativas. Depois da expulsão, surgiu um tempo totalmente novo em nossa classe. Tudo o que acontecia a partir daí tinha a influência da atitude questionadora. Procurávamos também nas aulas cultivar a pergunta como elemento metodológico. Consistia em fazermos apenas a pergunta, sem imediatamente dar a resposta a nós mesmos. Em outras palavras, tentávamos, na medida do possível, com o maior esforço de que fôssemos capazes, nos manter fora do jogo. Isso não era outra coisa, senão tentar aplicar em nós mesmos o princípio coerente de Deus Pai. Era difícil e ao mesmo tempo empolgante colocar este limite preciso. O resultado foi um inacreditável fluxo do querer, a conexão com o ser do futuro. Queridos pais, vimos neste nosso encontro como a criança entre 9 e os 10 anos sente a finitude do tempo de modo semelhante ao nosso. Ela sente pela primeira vez que o futuro e o passado desembocam na escuridão. Ela se amedronta com os limites provenientes de uma visão de mundo alinhada apenas horizontalmente. Depois vimos que podemos dar à recordação outra direção, na qual ela ganha força e claridade. Desta maneira, as crianças puderam responder. Estavam com Deus. A pergunta, onde estavam todas as coisas antes que Deus as criasse? Isso condiz com a visão de mundo justa e equilibrada. Tendo em vista o futuro, também seguimos um caminho diferente das invenções e das especulações que nos manteriam presos à direção horizontal. Enquanto exercitávamos a pergunta como um passo metodológico, segurando-a, mantendo-a como a uma bacia, sentimos como esta se preenchia de força de vontade e de ideias. Desta maneira, também se pode vivenciar a visão equilibrada e independente do mundo, a partir da qual o futuro nos inspira com entusiasmo. A vida do camponês nos mostra, de uma maneira muito bonita, sua tríplice ligação com o tempo. Ele colhe aquilo que cresceu no passado, nutre e cuida do presente, enquanto semeia para o futuro. A vida do camponês é muito importante para a criança nessa idade, porque consegue integrar de maneira saudável no fluxo tríplice do tempo, que se fecha em um todo. Ai, gente, que incrível tudo isso! Quero ainda me precaver de um engano, que talvez possa acontecer. Pode ter surgido a impressão de que meu propósito seria excluir a visão horizontal de mundo, de preferência substituí-la pela vertical. Não é isso. Se eu fizesse isso, cairia num grande erro. Eu ignoraria a possibilidade de desenvolvimento do ser humano, pois quando a alma humana procura repetidamente abrir caminho e se afastar da visão horizontal de mundo para se aproximar da visão vertical, é que surge sua identidade absolutamente única.
Da maneira que seu filho, há mais ou menos 7 anos, disse a palavra eu, ele agora, pela primeira vez, consegue sentir o seu eu como algo atuante na espiral do tempo. Este é um passo importantíssimo entre o 9º e o 10º ano de vida. Neste sentido, espero ter dado algumas ideias para vocês. Gente do céu, esse capítulo mexeu demais comigo. Primeiro, essa parte de observar o tempo, como é na forma horizontal e como é na forma vertical. O trazer desse professor, o mostrar para as crianças que tudo tem origem no Criador de tudo que é, foi fantástico. Mas, por outro lado, eu peço ajuda aos universitários, porque esse apego à religião me incomoda de uma certa forma, me faz sentir um Deus malvado, que julga, que pune, e um sentir de que o trabalho é uma punição. E não é essa a forma como eu vejo o mundo. Então, nessa parte, eu ainda tenho um desafio com relação à religião, e é por isso que eu não sigo nenhuma. A minha religião é a minha espiritualidade, e eu vejo Deus como amor incondicional. Então, professores Waldorf, pessoas aí que têm mais profundidade no tocante à religião, estou aberta a ouvir seus comentários e que possamos seguir aprendendo juntos. E eu fiquei realmente muito mexida com esse capítulo, muito feliz de estar lendo esse livro e com mais propriedade para cuidar dos meus pequenos de 9 anos. Beijos grandes e até o próximo capítulo.